São 7h29, 7h29, manhã de terça-feira, destaques que se acompanham aqui na Band News FM. Você sabe, Carla Bigato, André Coutinho, ouvintes da Band News FM, que a gente está vivendo, infelizmente, um agravamento nos últimos meses de epidemias, né? Vários tipos, gripe, outros vírus, febre amarela, aumento vertiginoso, a gente falava sobre isso semana passada, casos de dengue, né? Muitos registros também de doenças que pareciam até então estar controladas, sarampo. Agora, a gente continua atento a isso, o pessoal precisa se vacinar mesmo. Só que nesse momento eu queria falar de que os pesquisadores, Carla Bigato, André Coutinho, ouvintes da Band News FM, estão falando sobre a ameaça de uma nova doença. Ai, Barão, que isso? De uma nova epidemia, cujas causas são desconhecidas. Está sendo chamado de o transtorno de peroba. Ainda bem que vocês deram risada. As causas, como eu falei, são desconhecidas, né? Mas os efeitos, os sintomas estão bem documentados. Se trata de uma sinceridade sem limites, uma falta de parâmetros sociais, comportamento vexaminoso, ou a famosa vergonha alheia, né? Nenhum tipo de arrependimento ou remorso e a famosa esculhambação com o dinheiro público. Então vamos falar da transtorno de peroba, que os cientistas acreditam que a doença possa ter evoluído, inclusive, para casos agudos de cara de pau, que não foram bem tratados, não foram erradicados. No passado, os casos de cara de pau eram tratados exatamente apenas com óleo de peroba, né? Mas agora o negócio está se espalhando. A gente teve lá atrás o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, ou melhor, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, Sérgio Cabral, de uma hora para outra começando a falar coisas que ele dizia que não existiu, coisas que ele não tinha visto. Agora, de uma hora para outra, ele começou a ter esse tipo de transtorno. Então foi o primeiro caso descoberto no Brasil que está se espalhando e agora, por exemplo, chegou também no Congresso Nacional. Pode ser votado hoje um mal cheiroso projeto que reduz a transparência em campanhas eleitorais. A gente falava ontem com o Rodrigo Orengo, né? Essa proposta está correndo num ritmo super acelerado porque os parlamentares favoráveis ao projeto querem que ele entre já em vigor no ano que vem, quando teremos as eleições municipais. Já foi aprovado a toque de caixa na Câmara, agora está correndo de forma alucinada no Senado, com apoio, inclusive, dos respectivos presidentes, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, né? Entre os absurdos desse projeto, que tem aí o transtorno de peroba, porque os caras estão fazendo na frente de todo mundo, né? Tem várias artimanhas para dificultar a fiscalização por parte do Tribunal Regional Eleitoral, com a possibilidade, inclusive, deles corrigirem dados, prorrogar prazos para prestação de contas. E tem um ponto mais polêmico, que é a possibilidade de usar o fundo partidário para, por exemplo, pagar multa eleitoral de propagandas. Podem usar esse dinheiro também para pagar advogados de forma ilimitada, para defender, inclusive, político acusado de corrupção. Os partidos só serão punidos se for provado dolo dos seus filiados. E mesmo assim, esse é um detalhe inacreditável desse projeto, qualquer erro, omissão ou outro problema nas contas, pode ser ratificado. Eles podem ir lá e corrigir sem qualquer punição até a data do julgamento. Então vai lá, o cara faz um maior absurdo na campanha eleitoral e fala, putz, eu esqueci. Sabe como é que é? Não botei ali uma vírgula. Ah, era 10? Ih, faltou um 0. Aí vai lá e corrige. E a gente tá falando Pode ser retificado. Eu falei ratificado, né? Retificado. Muito obrigado, Coutinho. Pode ser retificado. Aí é o seguinte, em jogo a gente está falando de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Dinheiro público. Os valores para o ano que vem devem ser maiores do que isso, tudo abastecendo os partidos. Ou seja, é um escândalo, é um retrocesso absurdo que querem aprovar e sem nenhuma cerimônia, na frente de todo mundo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Esse transtorno de peroba pegando muitos parlamentares em Brasília, apesar da reação, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Fux e outras entidades importantes. Antigamente, esses debates ficavam ali escondidos, sessões no meio da madrugada. Agora não. Agora todo mundo vai lá e fala, vamos pegar dinheiro mesmo de imposto, vamos usar dessa forma estranha, campanha eleitoral, na cara de todo mundo. É uma sinceridade de quem aparenta despreocupado, inclusive, com qualquer tipo de consequência, inclusive dos eleitores, que deveriam cobrar os políticos a quem deram seus votos. Aliás, por falar nesse transtorno, o transtorno de peroba,
Toca essa música aí, Coutinho. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça. Grande Titãs, família. Eu tô tocando família porque a gente também teve um transtorno de peroba num evento no Rio de Janeiro. Um ouvinte da Band News FM do Rio de Janeiro, para que eu mando um forte abraço, fez uma denúncia que foi comprovada pelo Marcos Sadoc, o nosso repórter, da forma mais inusitada que eu já vi na minha vida. O que o ouvinte disse? Denúncia da Band News que a gente sempre vai atrás, os ouvintes fazem parte aqui da nossa rádio. O ouvinte da Band News é o seguinte, olha, o sogro do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele tem um cargo de diretor da Defesa Civil no município de Miracema, cidade que fica no interior do Rio de Janeiro. Só que ele não tem nenhuma especialização na área, não aparece para trabalhar de vez em quando. Ou seja, é mais um daqueles casos que a gente já cansou de ver, só que agora envolvendo o sogro do governador do Rio, Wilson Witzel. Esse cidadão ganha R$ 2.700, é o artesão Jadir Pinto Brandão. Ele é pai da primeira-dama, Helena Witzel, sogro do governador do estado. O que normalmente acontece quando a gente descobre algo como isso? O ouvinte da Band News FM vai lá, faz a denúncia, a gente vai atrás apurar. O que costuma acontecer é que o político ou o funcionário nega. Não, isso é mentira, que é isso, onde já se viu essa imprensa, estão querendo pegar no meu pé. O que fez, para nosso espanto completo e geral, o sogro do Wilson Witzel, que com certeza está contaminado com um transtorno de peroba, né? Ele simplesmente foi lá e deu uma entrevista para o Marcos Sadoc, nosso repórter no Rio de Janeiro, admitindo que só está no cargo mesmo porque é sogro do governador do estado. Vamos ouvir. Eu não sou bonito, não sou jovem, não sou feio. Evidente que meu status, teve secretário do qual eu bati de fonte, virou meu amigo que me recebe até com banda de música. Mas eu sei que eu não sou hipócrita. Se eu não tivesse uma posição tão evidente que ninguém te aceitaria. E claro que não. Claro que não, né? Tá aí o sogrão falando. Eu não sou hipócrita. Eu não sou bonito. Tem lá secretário que me recebe com rosas. Vamos ouvir de novo que o som a gente deu uma melhorada aqui na entrevista pro Sadoc, mas presta atenção o que na maior cara de pau o sogrão falou. Não vou ser hipócrita. Eu não sou bonito, não sou jovem, não sou feio. Evidente que meu status, teve secretário do qual eu bati de fonte, virou meu amigo que me recebe até com banda de música. Mas eu sei que eu não sou hipócrita. Se eu não tivesse uma posição tão evidente que ninguém te aceitaria. E claro que não. Aí o senhor Jadir Pinto Brandão, com todas as letras, dizendo: eu não sou hipócrita, não vou ser hipócrita. Tô recebendo essa grana aqui da prefeitura mesmo, de Miracema, porque quem eu sou? Eu sou pai da primeira-dama, eu sou sogro de quem eu sou, do governador do Rio, Wilson Witzel. Engraçado que se ouve isso sem nenhum tipo de constrangimento, de remorso, nada. Ouça mais um trecho aqui do que disse seu Jadir Pinto Brandão, o sogrão, pro Marcos Sadoc, vai. E você sabe que eu não sou aposentado, eu sou artesão, trabalho com madeira e eu preciso viver. Aliás, hoje, antigamente eu era pai de Helena, hoje Helena que é meu pai. Mas muita gente acha, porque não gostaria de estar lá, muita gente não gosta daquilo, mas no fundo quer. As pessoas criticam quando não tem. É, isso aí, dizendo que todo mundo critica, mas se tivesse uma boquinha, acho que todo mundo aceitaria. Essa é a versão do seu Jadir, que diz que agora não é pai da Helena, da primeira-dama. A Helena que é meu pai, né? Ela que me abriu a porta aqui, conseguiu uma grana, tomar um dinheiro aqui da prefeitura. É um negócio assustador. Todo mundo agora tá admitindo, não tá nem mais escondendo. Pra que deixar debaixo dos panos? Nada. Eu vou lá e falo, mesmo, tô tomando uma graninha aqui mesmo. Não entendo nada, não sei nem Diretor da Defesa Civil. Não sei pra que serve isso, sou artesão. Tem um trecho que ele fala assim, eu até aprendo rápido, né? Mas como assim você não tá ocupando uma vaga? O Sadoc pergunta, não, mas eu aprendo rápido, né? Como assim, doutor Jadir? Me explica melhor essa história, né? E ele vai lá numa boa, não vou ser hipócrita. É isso. Você não houve nenhum tipo de constrangimento, de remorso, nada. A nossa reportagem foi atrás do governador Wilson Witzel, que preferiu não se pronunciar. Já a assessoria de imprensa da primeira-dama, dona Helena Witzel, disse que não houve nenhuma influência da nomeação do pai, diferente do que disse o próprio papai, hein? Já o prefeito da cidade de Miracema, o famoso Clovinho,
não quis gravar entrevista, mas defendeu a nomeação do Jadir com um discurso, minha gente, que pode ser uma novidade importante. Atenção, políticos do Brasil, hein? Porque o Clovinho, que é o prefeito de Miracema, conseguiu ali uma saída que, se for repetida, eu vou falar, vai fazer sucesso. O que o Clovinho falou? O Sadoc foi lá perguntar: ô prefeito, o pai da primeira-dama, ele não vem trabalhar, vem aqui de vez em quando, tal. Ele não tem nenhuma qualificação para esse cargo, que está recebendo salário, né? O que o prefeito disse, o Clovinho? Ele falou o seguinte: olha, a nomeação do seu Jadir é necessária. O seu Jadir trabalha em casa. Ele não vem pra prefeitura. Ele fica fazendo home office. Bom. Não é demais? Não é, gente. Não é espetáculo? Não é? Não é um negócio maravilhoso. Ou seja, home office não está previsto em nenhuma lei do funcionalismo público, mas o prefeito de Miracema, o seu Clovinho, já está arrumando uma bela desculpa aí para justificar os servidores fantasmas espalhados por todo o país. Home office é maravilhoso. Não é demais? Está lá em casa trabalhando. Então, queridos ouvintes da Band News FM, sinto dizer a vocês que estamos diante de uma epidemia de grandes proporções. O transtorno de peroba. Ainda não se conhece a causa, se é um vírus, se é uma bactéria, se é uma mutação genética causada pela poluição, efeito da radiação espacial, se é o uso excessivo do óleo de peroba. A gente não sabe. Fala, Carla. Para não pegar trânsito em Miracema, olha o tamanho da cidade. É. A gente colocou aqui, né, para observar pelo Google Maps. É 29 mil habitantes. 29 mil. Olha aqui, Barão, não tem como ter lentidão na rua da Matriz. Faz home office, fica em casa trabalhando. Na Praça da Matriz ali vai ter congestionamento. Ontem, inclusive, o ex-presidente Michel Temer, na Cultura, né, também teve um surto desse transtorno de peroba, né? Falou ali durante a entrevista, né? Eu fui contra o golpe. Até ontem não admitia que era golpe, agora fala que é golpe. Daqui a pouco vai sair com uma faixa o Temer Lula livre, sei lá tá um negócio muito louco. Enfim, o primeiro caso do transtorno de peroba foi registrado no Rio de Janeiro com o ex-governador Sérgio Cabral. Do nada, o Cabral teve ali um surto que acabou contando todas as falcatruas que cometeu à frente do governo, contou tudo na maior serenidade, dando números, detalhes, personagens, sem se abalar. Caso grave de transtorno de peroba. Mais recentemente, a gente teve também um caso do procurador mineiro, o Leonardo Azeredo dos Santos, que fez ali um discurso na frente de todo mundo, discurso inflamado sobre o miserê, mesmo ganhando mais 70 pau por mês, 70 mil reais. Então, agora a epidemia chegou ao Congresso, os parlamentares assumindo que vão colocar todas as contas relativas a campanhas eleitorais. Quando eu digo todas, são todas mesmo, né? Dinheiro para campanha, advogado, pagamento de multa se pisarem no tomate. Então, pense você, qualquer ofensa feita por um candidato, uma outra pessoa, um outro candidato, ou multa pela distribuição de santinho nas ruas, tudo isso sairá do nosso bolso, é imposto, hein? E ontem, nossa reportagem no Rio de Janeiro, depois que o ouvinte da Band News FM do Rio trouxe a informação, o Marcos Sadoc foi atrás, é importante registrar isso, porque os ouvintes sempre participam, né? E aí descobriu esse caso gravíssimo do transtorno de peroba do sogro do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Então, ainda que não se saiba a origem do transtorno de peroba, existe um remédio muito conhecido. Trata-se de alguma coisa ali, um remédio secular, um tratamento secular utilizado, inclusive, por civilizações antigas e por muitos países até hoje. Sabe como é que chama? É o respeito à lei, ao dinheiro público. Esse remédio também é composto pelo combate à corrupção, pelo combate à prática do nepotismo e pela vontade inabalável de construir um futuro melhor para esse país. Então, que venha logo essa fórmula mágica, se espalhe como fumaça aqui pelo Brasil, porque o Brasil não merece, a gente não aguenta mais essa epidemia. E vamos em frente.